Boa noite, pessoal. Saúdo a todos aí na graça e na paz de Cristo. Chamando todos bem-vindos para o nosso estudo de hoje, nosso devocional. Bom tê-los aqui conosco. O pessoal já vai entrando. Mariana, Dona Marlene, minha mãe, Ironi, Sérgio. Bom tê-los aí. Que bom que o pessoal já vai entrando. Donizete também. Sejam bem-vindos. Quem mais aí vai entrando? Eu vou tentando aos poucos ler os nomes de alguns, pelo menos. Bom tê-los aqui conosco. Qualquer coisa aí que vocês também puderem dar alguma dica, informação sobre o áudio, se está indo bem, qualquer coisa você pode aí dar um ok também. Né? Muito bem, quem mais está entrando? A Lucimar também entrou. A Deise, olá Deise, tudo bem? A Maria dos Anjos. Muito bem. Que bom tê-los aqui participando conosco do nosso devocional de hoje. Estamos aí vivendo nessa quarentena, né? Ou pelo menos ficando um pouco mais restrito nossas saídas, né? Mas também é importante nós termos um momento devocional, procurar falar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje o tema é um tema bem propício, um tema bem bacana, um tema aí que nos faz olhar para a questão do perdão. O perdão faz bem, e como faz bem, né? Então é sempre oportuno nós falarmos sobre esse tema na nossa vida com Deus, e a ideia é mais ou menos essa hoje, nós falarmos sobre o perdão na horizontal, minha com o próximo, né? E também na vertical, eu com Deus. Então essa é a temática de hoje. Muito bem. Espero encontrar todos vocês bem, todos firmes aí no Senhor, firmes em Cristo. Também, quem quiser, participe, mande lá o seu comentário, de onde você de que cidade. Também aos membros aqui da congregação São Lucas, bairro Pinheirinho, Curitiba. Sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aí na companhia desse nosso devocional de hoje. Queremos também ter um momento de oração, um momento de cantar um hino, louvar a Deus. Então participe e que Deus de fato abençoe esse momento em nossa vida. E eu inicio então esse momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero convidar a nós cantarmos um hino. Esse hino eu imagino que muitos conheçam, nós estamos aqui também projetando ele, então fica fácil de cantar junto. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti. O pessoal do coral aí pode fazer a sobrevoz, né, as 4 vozes, quem lembra, quem conhece em casa. O Lotário aí, Lotário Larsen, né, sempre faz a sobrevoz. Provavelmente o pastor Eldo Bredoff, que também está na escuta, também tem condições aí de fazer a sobrevoz. Não vamos poder ouvir, mas certamente ficará bem bonito. Então, vamos cantar o hino Deus meu Senhor, e quem vai me ajudar a cantar aqui é a Ângela. Né? A Ângela vai me ajudar a puxar então a parte do hino. Vamos cantar Deus meu Senhor. Senhor, hoje eu venho a Ti.
possamos sempre entregar toda a nossa vida nas mãos do nosso bom Deus, que é um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que sempre nos acompanha, nos guarda, nesse período que nós estamos vivendo, um tempo totalmente diferente, um tempo que provavelmente muitos aí não esperavam viver, né? Ninguém acho que esperava viver isso, mas estamos vivendo nesse período tão crítico e por isso é importante nós também olharmos para a palavra de Deus ainda mais e ver o que ela então nos ensina e também nos diz, não somente sobre esse período que nós estamos vivendo, mas de fato em toda a nossa vida cristã. Antes da oração, vamos ver quem mais aí está nos acompanhando, né? Muito bem, tem também a Edmara, Marilei, muito bem, Dona Elga, Andressa, Marlina, muito bem, Dona Vanir também, minha sogra, muito bem, um abraço, Eduardo também, quem mais aí? Lenir, o Narciso, ô Narciso, como é que estamos? Tudo certinho? Ok, Dona Íria também aqui da congregação. Maravilha, bom tê-los aí em nossa companhia. Convido a fazermos um momento de oração. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te somos imensamente gratos por mais esse dia, por todo o teu cuidado, por teu amparo e por teu amor. Queremos nesse momento refletir um pouco sobre esse tema tão importante em nossas vidas, que é a questão do perdão. Como é bom sabermos que temos em Ti perdão dos nossos pecados, com isso comunhão e através de Ti também a vida eterna e a salvação. Te pedimos que o Teu Espírito Santo sempre nos dê clareza e entendimento da Tua palavra, para seguirmos nossa vida aqui sempre firmes, fortes e fiéis a Ti. Ó Pai Celeste, vem ficar conosco, nos abençoando também neste estudo. A todos que nos assistem, todos aqueles que nos acompanham, que o Teu Espírito Santo também esteja com cada um. Te pedimos isso e também agradecemos em nome de Cristo, o Cordeiro, nosso Salvador. Amém. Muito bem, então vamos lá. A nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre a questão do perdão. E perdão sempre é um tema que nunca sai de moda. Aliás, todos nós diariamente precisamos, falamos sobre isso. E precisamos viver esse perdão, tanto o perdão que Deus nos concede e também o perdão para com o nosso próximo, para com o semelhante. E talvez as duas coisas nós encontremos algumas dificuldades. Nós encontramos nosso relacionamento com Deus, por vezes dificuldade de pedir perdão a Ele. E também temos grande dificuldade de às vezes pedir ou dar perdão ao nosso próximo. Por isso eu pensei nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo praticamente em casa, mais tempo, convivendo então com a família, vivendo com os filhos, com a esposa, e por isso o tema O Perdão Faz Bem, baseado no texto lá de Mateus, capítulo 9, verso 2, onde nós temos o momento em que Jesus ali encontra um paralítico. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 9, nós temos um momento em que Jesus encontra um homem com um problema sério de saúde, mas também ajuda ele não só na questão física, o ajuda também na questão espiritual. Mateus 9 diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E a gente vê que na sequência os próprios escribas ficaram um tanto quanto assustados com Jesus perdoando pecados, pois isso somente Deus podia fazer. E Jesus, de uma forma muito sábia, então pergunta a eles: o que é mais fácil? Eu perdoar os pecados dele ou fazer com que ele ande, ou curar o seu, dar a cura, tratar do seu problema físico? E eles não sabem o que responder, porque as duas coisas somente Deus poderia fazer.
Jesus coloca eles na parede. E então Jesus faz as duas coisas. Jesus cura ele e também anuncia o perdão. Perdoa os pecados daquele homem. Sem dúvida, isso trouxe paz ao coração daquele homem. E assim também deve ser conosco, a paz que vem do perdão de Deus. Muito bem, o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo que nos aproxima mais das pessoas, da nossa família. Muitos estão trabalhando em casa, junto com a família bem mais próxima. Os filhos não estão estudando, na escola pelo menos, em casa muitos estão estudando, tendo material online também, isso é muito bom. Mas muitos não tiveram essa possibilidade, continuam trabalhando e que bom que muitos estão na ativa e quem pode trabalhar, que bom que pode, né? E aqueles que não estão em casa trabalhando, mas estão lá fora trabalhando, que Deus também abençoe e proteja todos estes. Mas o fato é que nós estamos mais próximos uns dos outros, junto com a família, junto com os filhos, com a esposa. Isso é bom, mas muitas vezes traz algumas dificuldades na questão do relacionamento. Quanto mais próximos nós estamos, a tendência é nós machucarmos mais estas pessoas. Ou seja, quanto mais próximos nós estamos, mais podemos falar algo que não foi bem colocado, podemos interpretar algo de uma forma às vezes equivocada, e aí surgem as tensões. Surgem ali os pequenos problemas. E a prática do perdão nesse contexto é fundamental. E eu queria contar uma pequena historinha, certamente você já deve ter ouvido ela, a famosa história dos porcos espinhos. A história diz mais ou menos assim, diz que um grupo de porcos espinhos estava enfrentando um inverno muito rigoroso. Fazia muito frio. E eles estavam quase que congelando de tanto frio. E aí, então resolveram se aquecer, se aproximando uns dos outros. E esses porcos espinhos foram se aproximando, mas também quanto mais próximos eles estavam uns dos outros, também machucavam cada vez mais. Ou seja, os espinhos uns dos outros acabou machucando aqueles porcos espinhos. E eles então resolveram se afastar novamente, porque era muito doloroso, estava machucando demais. Mas perceberam que o inverno estava muito forte e não teria outro jeito. Eles precisariam novamente se aproximar e o calor um do outro iria ajudar a enfrentar aquele inverno, aquele frio. E assim aconteceu, eles se aproximaram, foram se ajeitando e também sabendo conviver com aqueles espinhos que estavam ali, de certa forma, machucando. E sobreviveram. Mesmo com um pouco de dor, machucando aqui, machucando ali, tiveram que se adaptar e assim sobreviver, passando por aquele inverno rigoroso. Algo parecido está acontecendo, não só hoje, mas acontecendo já há muito tempo, que é a questão de nós, por vezes, machucarmos os outros. Nós machucamos as pessoas com aquilo que falamos, também às vezes da forma com que nós agimos. E por isso, nós não somente somos machucados pelos outros, mas nós também machucamos. Nós também ferimos as outras pessoas com palavras e também ferimos os outros com ações. Por isso o perdão faz tão bem. O perdão é muito necessário na vida de toda pessoa. No convívio na família, no trabalho, com pais e filhos, é fundamental que nós pratiquemos o perdão. E aqui eu destaco alguns versículos. Aqui nós temos um momento em que Paulo escreve isso lá em Romanos, capítulo 7. E aí temos um contexto bem interessante. O cristão, ele continua ainda pecador.
Nós, pela fé em Deus, fé essa que Deus nos deu, inclusive tivemos esses dias um estudo sobre isso. A fé que salva é um presente de Deus, não é qualquer tipo de fé que agrada a Ele, mas a fé que salva é uma fé que Deus dá. Essa fé nos torna filhos dele, filhos de Deus. Mas ainda continuamos como pecadores. E Paulo quer dizer isso. Lá em Romanos 7,19 ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Como é que a gente entende isso? Qual é o marido que quer brigar com a sua esposa e qual que é a esposa que quer brigar com o seu marido? E por que acontecem dificuldades e brigas e tensões às vezes no casamento? Qual que é o filho que quer conscientemente brigar com o seu pai, viver na tensão? Ou com a sua mãe? Ninguém. Nenhum filho quer isso. Mas as tensões acontecem. E por quê? É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 1,19. Todos nós somos pecadores e por isso queremos fazer o que é certo. Queremos viver bem com a nossa família, com os nossos filhos, com o cônjuge, com as pessoas que nos cercam, no nosso trabalho, nossos familiares, na igreja, na congregação. Nós queremos viver bem com estas pessoas. Mas, quanto mais próximo eu estou das pessoas, seja no vínculo da congregação ou no vínculo também da igreja, da sociedade, mais eu vou machucar essas pessoas. E às vezes sem querer. Uma palavra que foi mal colocada, uma atitude que não foi a mais adequada, e acabou magoando, acabou chateando aquela pessoa. E isso infelizmente acontece porque todos nós somos pecadores. Todos nós. E por isso é isso que Paulo está dizendo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Depois, na sequência, Paulo vai pregar lei para ele e também vai pregar evangelho para ele. Isso que é bem interessante. Paulo vai dizer lá no versículo 19, ou melhor, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele quer fazer o que é certo, o que agrada a Deus, mas não consegue. É pecador ainda, tem atitudes erradas, como cada um de nós. Ele diz: e agora, o que vou fazer? Quem poderá nos ajudar? Ou, como alguém diria, quem poderá nos socorrer? E aí, Paulo, além de pregar lei para ele também prega evangelho. E assim para nós também, porque ele vai dizer no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, somente há solução no caminho certo, que é Jesus. E como é bom saber que ali nós podemos encontrar um Deus que de fato nos ama. Um Deus que está sempre disposto a nos perdoar em Cristo e por Cristo. E como nós precisamos. Aqui eu faço um alerta, um pedido e uma observação. Nós estamos sempre envolvidos com Facebook, com WhatsApp, enfim, com várias maneiras de nos comunicarmos. Mas também, nesse período agora de quarentena, de ficarmos mais em casa ou evitando o convívio social lá fora, nós acabamos usando mais isso. E a gente lê muita coisa, publica muita coisa, compartilha muita coisa. E quantas pessoas estão se machucando? Cristãos estão se machucando por terem ideias diferentes por algum assunto. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós escrevemos, porque às vezes a pessoa do outro lado não sabe como você entonou a voz quando escreveu. Talvez você estava dizendo aquilo de uma forma serena, tranquila. Do outro lado, a pessoa lê e às vezes lê de uma forma mais agressiva. Então aí vale um conselho muito importante de Lutero, lá na explicação do 8º mandamento, quando diz que nós devemos interpretar tudo da melhor maneira. É importante às vezes não reagir de imediato.
Isso no casamento e também nas publicações, nas redes sociais. Tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos compartilhar, com aquilo que nós vamos publicar, né? E infelizmente muitas pessoas têm se magoado, têm brigado, têm tornado esse convívio um pouco mais difícil. Precisamos pedir, claro, perdão a Deus, pedir que Deus nos dê discernimento, pedir que Deus nos dê clareza, afinal somos cristãos e precisamos ter uma atitude que de fato condiz com aquilo que nós confessamos. E por outro lado, também é importante que nós peçamos perdão. Às vezes a gente acaba dizendo ou falando uma coisa que acabou trazendo uma dificuldade. Isso no casamento, às vezes o marido diz uma coisa, a esposa diz outra coisa, e aí traz algumas dificuldades ali. E por isso, nesses problemas, nessas dificuldades, é muito importante pedir perdão e dar perdão. Isso nos deixa mais leves, mais tranquilos, mais serenos. Afinal, nós precisamos do perdão de Deus. Deus em Cristo nos perdoa e nos alivia com esse perdão. Por que continuar carregando pecados ou mesmo ficar magoado, chateado com pessoas que são pessoas do nosso convívio, pessoas que são próximas, pessoas que nós queremos bem e que talvez querem nós também bem? Ah, pastor, mas eu perdoo, mas não esqueço. E aí? Será que isso vale? Essa é uma pergunta que já me fizeram muito aqui no culto da pergunta. Pastor, perdoar é uma coisa, esquecer, como é que funciona isso? Perdoo, mas não esqueço. Vale? É evidente, e aqui vai já uma resposta, né? Talvez muitos possam até fazer essa pergunta. Nós muitas vezes não conseguimos esquecer. E quem disse que precisa esquecer? Eu sempre comparo isso com uma cicatriz que nós temos em nosso corpo por algum machucado. Naquele momento que aconteceu, aquele machucado doeu. Eu sempre uso o exemplo de uma cicatriz que eu tenho na perna. Quando lá em casa, em Cerro Branco, eu estava atravessando um riacho com um litro de Pepsi, aquele famoso 1,25, talvez muitos vão lembrar. E aquilo caiu nas pedras e um caco de vidro cortou minha perna e sangrou bastante. Eu tinha acho que uns 8, 9 anos. E me assustou muito aquilo, doeu muito aquilo. Sangrou bastante. Mas hoje é só uma cicatriz. Eu, quando olho para a cicatriz, eu lembro do local, lembro como aconteceu, lembro do sangue. Fui para casa e aí não encontrei a mãe, foi aquele desespero maior ainda. Ou seja, eu lembro de tudo aquilo. Mas esse machucado não causa mais dor. E aqui está o grande ponto. Sim, eu vou lembrar do que a pessoa fez algo que me machucou, que me magoou. Mas quando acontece o perdão, aquilo não deve ficar mais no coração, não guardar rancor. Ou até pensando, não, um dia eu vou me cobrar. Aí não é perdão. Ou seja, eu não devo pensar numa vingança por algo que alguém fez. Aí não é perdão. Mas lembrar do fato, isso é normal, isso acontece. Mas é que nem uma ferida que foi curada. Está ali a marca, a gente lembra do que aconteceu, mas aquilo não machuca mais. Aquilo não dói mais. E se dói ainda e se machuca, é evidente que eu devo entregar isso na mão de Deus e pedir que Ele nos ajude a tratar isso, a de fato viver de uma forma mais adequada e praticar esse perdão. Como diz o nosso tema de hoje, né? O perdão faz bem. E aí certamente eu vou me sentir muito melhor e vou me sentir muito mais leve. Como é importante nós pedirmos e também darmos perdão. É isso que Paulo vai sugerir lá para a igreja de Colossos. Ele vai dizer lá em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Primeira coisa, suportai-vos. Aqui não é no sentido de aguentar um ao outro, mas é no sentido de dar suporte, de estar junto com outras pessoas.
pessoas que nós podemos dar ali a escora, um suporte, mas também pessoas que vão nos suportar ou que vão nos dar suporte. E aqui é um ajudando o outro, um dando suporte para o outro. É o que Paulo está dizendo. E se há algum atrito, há alguma dificuldade, pratique o perdão. Né? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. E isso faz um bem tremendo. Isso, de fato, nos deixa leves. Muito bem. Pastor, mas é difícil de perdoar. Concordo. Não é tão simples assim. Perdoar as pessoas que nos machucam, e certamente você já foi machucado por alguém. Certamente você já foi ferido por alguém, com uma palavra, com uma atitude, com uma ação ou com uma omissão. Mas lembre-se, provavelmente você também já machucou alguém. Talvez até sem querer, mas já machucou, já magoou, já feriu alguém. Então, nós cristãos vivemos nesse contexto. Nós sofremos com o pecado de alguém, com uma atitude de alguém, com alguém que nos machuca, mas nós também, por sermos pecadores, machucamos os outros. E como é que eu posso perdoar? E aí tem um exemplo que é Cristo. Cristo é o nosso exemplo de perdão, exemplo perfeito. Aqui eu coloquei o versículo que Jesus diz quando está na cruz. Lembre do contexto, nós estamos agora nos aproximando da Sexta-feira Santa, uma data muito importante, muito especial para nós. E nesse contexto, Jesus está no alto da cruz, Jesus está lá, as pessoas estão debochando dele. Num primeiro momento, os homens que estão junto com ele na cruz também debocham, depois se arrependem, né? Mas estão ali dizendo, olha, salvou os outros, salve a ti mesmo, desce da cruz. As pessoas rindo de Jesus, debochando de Jesus. E o que ele faz? Diz uma frase que racionalmente não entendemos. Nós talvez iríamos, que desça fogo do céu, que, né, faça aí o que o Senhor pode fazer, vingança, quero vingança. Aí nós temos a frase do Seu Madruga, né, sobre vingança. Certamente vocês lembram dessa frase. E aí lá do alto da cruz, Jesus diz o que para aquelas pessoas? Ele se volta para Deus e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O exemplo de dar perdão é Deus, é Jesus. Nós temos um outro relato bíblico muito interessante quando vemos o patrão querendo acertar as contas, e aí chama os seus empregados, e vocês conhecem aquela história. O primeiro vem, não tem condições de pagar, o patrão perdoa ele. Depois vem o segundo empregado, chega lá, o segundo empregado também não tem condições de pagar, ele pede clemência, olha, me perdoa e tal, e o patrão perdoa a conta dele, zera a conta, apaga a conta. Esse segundo sai para fora, encontra o primeiro, que é seu amigo, que é conhecido dele, e pega no pescoço e diz, paga o que você me deve. Diz, mas espera um pouco, vou pagar mais tarde. Ele diz, não, eu quero agora. E no fim acaba jogando aquele homem na cruz. Ou melhor, jogando aquele homem na prisão. E aí essa informação é levada até o patrão, até o rei. Ele traz ele de volta e diz, mas eu te perdoei de uma conta impagável e você não conseguiu perdoar aquela dívida tão pequena até do teu irmão. Assim é Deus. Deus nos perdoa de uma dívida, de uma conta, os nossos pecados que nós não temos como pagar. Nós temos essa quitação, nós temos esse perdão na cruz com Jesus. Mas nós, por vezes, temos dificuldades de perdoar pequenas dívidas do nosso semelhante. Por isso, o melhor exemplo é Jesus Cristo. E como faz bem. Perdão faz muito bem. Vamos lá, seguindo a segunda parte aí do nosso momento de estudo devocional. Aqui nós temos uma imagem muito interessante
E esse é o grande convite para nós. Ir até Jesus. O exemplo de perdão é o perdão que vem do alto. E isso nos motiva a perdoar o próximo. Quanto mais eu preciso do perdão de Deus, mais eu vou perdoar as pessoas ao meu redor. Por isso é importante eu reconhecer que sim, eu sou falho, sou pecador, e que em Jesus eu sou perdoado. E que eu posso, a partir disso, movido por esse perdão de Deus, também perdoar o meu semelhante. E aí nós temos o convite de Jesus, o famoso convite lá em Mateus 11, 28, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que consolo! Jesus nos convidando a levar todos os nossos pecados, as pesadas cargas, aquilo que está em nossa consciência e que pesa em nossa consciência, e de fato sentir alívio, sentir paz. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregue tudo na mão de Deus. Talvez você tenha pecados que a tua consciência te acusa, te machuca. Entrega na mão de Deus. Peça perdão a Ele. E certamente Ele trará alívio para você. Dirá: estão perdoados os teus pecados. Vai em paz. Nós temos um relato muito interessante. E se você estiver com a sua Bíblia aí, abra por favor o Salmo 51. Nós conhecemos parte desse salmo porque, na grande maioria das vezes, nós cantamos, depois da mensagem, o que nós chamamos de ofertório. Lá dizemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aqui o contexto nos faz lembrar que o pecador que escreveu esse salmo, aliás, pecador perdoado, é Davi. E Davi tinha cometido adultério. E está achando que estava tudo bem, né? Achava que estava tudo bem. E aí vai lá o pastor, profeta Natã, começa a conversar com ele e conta uma historinha e tal, e mostra o pecado de Davi, e aí ele escreve o Salmo 51, um salmo de confissão. E como eu disse, nós cantamos parte desse salmo no ofertório, logo após a mensagem. Aqui eu destaco o versículo 10, 11 e 12, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E depois sabemos que Deus o perdoa, e essa é a grande alegria que volta ao nosso coração. O pecado, a nossa consciência nos machuca, mas quando nós confessamos, nós sentimos alívio. E é isso que Jesus está dizendo. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não existe perdão, não existe consolo fora de Jesus. Por isso, o exemplo para perdoar é Jesus Cristo. E como é bom sabermos que em Jesus, de fato, nós somos perdoados. Então, prezado ouvinte, prezado participante, lembre-se, viva mais leve. Peça sim perdão a Deus pelos teus pecados, pois afinal de contas fomos tirados da escuridão para a maravilhosa luz. Hoje somos filhos de Deus e como tais podemos nos dirigir a Ele pedindo perdão, reconhecendo sim que somos falhos, não ser orgulhoso. Não, quem tem que pedir perdão é o outro. Quem errou foi aquele lá, eu não. Não, eu sou pecador. A lei deixa isso muito claro. Arrependido, eu vou confessar a Deus os meus pecados e ouvir dele o perdão. E é isso que acontece no culto. Certamente você vai lembrar do momento do culto que nós temos o famoso ofício das chaves. Como é bom poder ouvir no culto, ouvir que Deus nos perdoa. Nós nos dirigimos a Deus pedindo o seu perdão, depois disso o pastor volta-se para a congregação e diz: aquele que está arrependido, que crê em Jesus como seu Salvador, quer a ajuda do Espírito Santo para viver corretamente,
declarando a dependência de Deus, a este é anunciado: vá em paz, os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz. Prezado ouvinte, vá você também em paz. Que Deus sempre traga alívio ao teu coração. Que Deus te dê certeza de que a obra de Jesus na cruz foi o suficiente para pagar todos os teus pecados, todos os meus pecados, e podemos diariamente nos dirigir a Ele pedindo esse alívio, esse perdão e essa paz. Que de fato você tenha sempre esta certeza. E ao mesmo tempo que esse perdão que vem do alto, esse perdão que vem de Deus, também te ajude a perdoar o semelhante. Te ajude a perdoar as pessoas que convivem com você. Que talvez tenha pessoas que tenham te machucado, tenham trazido algum tipo de dor. Perdoe essa pessoa. Peça perdão. Se dirija àquela pessoa que talvez nem esteja esperando que você peça perdão. Peça perdão. Ah, pastor, mas ela não vai me perdoar. Não importa, você fez a sua parte. Vá, se dirija a essa pessoa e diga: olha, eu errei, eu pequei. Olha, eu nem sei se eu pequei, o que eu fiz, se eu te magoei. Me perdoe. Certamente isso vai ajudar muito no convívio em tua família, com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os teus pais, com a tua família como um todo, dentro da igreja, com a congregação, com as pessoas que você convive e na sociedade como um todo. Como é bom poder dizer que os meus pecados foram perdoados e são perdoados em Jesus. Mas como é bom também dizer: não, eu te perdoo, pois eu também preciso do mesmo perdão. Vamos nos perdoar e vamos viver com o coração mais tranquilo, mais sereno e mais leve. Que Deus de fato assim conceda a cada um de nós e que possamos viver nessa perspectiva que somente Deus pode nos dar. O mundo lá fora diz: se vingue. O mundo lá fora diz: dê na mesma moeda. Tem que tirar, tem que fazer sofrer também. Deus diz ao contrário. Deus vai dizer: vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Muito bem, que Deus nos ajude nessa bela e importante tarefa. Vamos ver aí quem mais está nos acompanhando em nossa live. Luciano Borges, que bom te ver aí também. Temos a Nilsa, a Lida, Edmar. Ô Mozart, muito bem, que bom ter aí você também na companhia. Dona Elzira, Elaine, Leandro. Muito bem, quem mais temos aí? Ok. Um bom número de pessoas nos acompanhando, a gente fica muito contente, muito feliz, em ver vocês aí acompanhando o nosso devocional de hoje. Muito bem, vamos seguir o nosso momento. Antes então ainda de nós cantarmos o último hino, queremos nos dirigir a Deus em oração, pedir que Deus também continue cuidando de cada um de nós, cuidando de nossa nação, consolando as pessoas que já perderam, tantos entes queridos no mundo todo. Infelizmente o número tem aumentado a cada novo dia, aqui também no Brasil. Então queremos orar por todas essas pessoas. E se você tiver algum pedido de oração, coloque aí nos comentários que depois eu também, em oração particular, acrescento também esta na oração. Muito bem, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, graças te damos por esse momento de estudo bíblico, de devoção, quando podemos falar um pouco sobre esse tema tão importante em nossas vidas, que é o perdão. Reconhecemos, ó Deus, que em nossa vida nós pecamos contra ti das mais diferentes formas. Não seguimos os teus conselhos, não seguimos os teus mandamentos. Pecamos por pensamentos, palavras, ações. Isso se demonstra com as pessoas que mais próximas de nós estão. Perdoa-nos, Senhor, por todos os nossos pecados,
aqueles pecados que ainda nossa consciência machuca e acusa, e aqueles pecados que nós nem lembramos mais. Te pedimos, ó Pai, perdão porque cremos que na cruz Jesus os pagou com o seu santo e precioso sangue. Dá-nos, ó Deus, sempre a alegria desse perdão e da salvação eterna. Que possamos por Ti sempre sermos consolados. E da mesma forma te pedimos que nos ajude a também praticar o perdão com as pessoas que nos cercam, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que estão ali muito próximas de nós e que por vezes machucamos ou somos machucados. Nos ajude, ó Deus, a perdoar e a também pedir perdão. Abençoe, ó Deus, a cada um que está acompanhando esse nosso estudo de hoje, esse nosso devocional. O Senhor conhece a vida, sabe das necessidades, sabe daquilo que cada um está passando, suas alegrias, suas tristezas. Nos ensine, ó Deus, a chorar com aqueles que choram e nos alegrarmos com aqueles que também estão alegres. Que possamos, como cristãos, sempre orar um pelo outro e assim pedir também que o Senhor, com Teu Santo Espírito, guie sempre a nossa vida, de acordo com Tua vontade. Abençoe, ó Deus, nosso país. Abençoe nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo todo, que tem passado por tantas aflições e nesse momento com o coronavírus. Senhor Deus, cuide das pessoas que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, também aqueles que estão trabalhando para uma vacina. Abençoe também, ó Deus, aquelas pessoas que já perderam alguém e que estão passando pelo luto nesse momento. Traga, ó Deus, a estas pessoas o consolo e o alívio verdadeiro. Senhor Deus, obrigado por Teu amor, obrigado por Tua graça, obrigado por termos Tua palavra que tanto nos instrui. Tudo isso, ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos, te pedindo e agradecendo, em nome e por amor de Teu Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Muito bem. E agora, para finalizar esse nosso momento, quero convidar a cantarmos o próximo hino. Esse hino eu quis cantar na última vez lá no nosso estudo e acabou, infelizmente, caindo a conexão e o último hino acabou não saindo, inclusive cortou na hora da oração que nós estávamos fazendo. A internet tem disso, muita gente também usando e por vezes pode sobrecarregar. Eu imagino que você conheça esse hino e é uma oração, é um pedido e que você cante junto conosco aí nesse momento também de música, de louvor ao nosso Deus. Conosco fica, ó Deus, a noite vem.
teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar. No reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa habitação. Muito bem, meus queridos amigos, membros da congregação São Lucas, membros de outras congregações ou não luteranos, que bom ter vocês aqui participando desse momento de estudo, de devoção. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, entre em contato, mande lá a sua mensagem, eu vou procurar então responder. Também convido você mais uma vez a compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam ouvir sobre esse grande amor que nós temos em Jesus, que nos perdoa e que nos convida a ir a Ele para entregar tudo em suas mãos, tudo aos pés da cruz, e assim termos o alívio que vem do alto. Também convido você a participar conosco amanhã do programa Hora Luterana, quarta-feira, amanhã às 19 horas. Então, participe, acesse lá, depois eu posso deixar o link também aí nos nossos comentários. Amanhã, então, o estudo da Hora Luterana. Teremos também no final de semana, no sábado, o culto sendo transmitido às 19 horas e 30 minutos. Então, nós temos ainda os cultos online. Não sabemos quando vamos retornar ao culto de forma presencial, dentro dos templos, mas temos essa ferramenta, então é uma ótima oportunidade também de estar louvando, aprendendo, enfim, sendo fortalecido pela palavra na fé verdadeira. Muito bem, desejo a todos a paz do Senhor, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, gente. Vamos ver mais aí quem ainda nos acompanha, agora já no finalzinho. Vamos ver lá quem está online. Wilson, Ayrton, muito bem, bom ter também você, Ayrton, aí na companhia. Quem mais? Liana também, Osiel, Adriana Tosti, um abração aí, Arthur, fica com Deus. Dona Luzia, seu Antônio, Anaírton, esse é o pessoal aí que entrou também. Quem mais aqui? O Roberto, enfim, fiquem todos bem, que Deus abençoe e guarde a todos. Espero que todos fiquem bem, se cuidem, tomem muito cuidado. Deus também abençoe as pessoas idosas, que estão agora num grupo mais de risco também. Que Deus então guarde a todos vocês, a todos nós. Fiquem bem, que Deus abençoe a todos vocês e espero ver vocês nas próximas transmissões. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Fiquem todos bem.